lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe. Olá, eu sou o Pai Marcelo de Logon-Edé. Estamos aqui pelos estúdios da TV com Santos, pelo programa Mãe Terra, mais uma vez trazendo grandes atrações, pessoas muito interessantes que trabalham e lutam pelo benefício em comum da sociedade. E estamos pedindo licença a todos vocês para adentrar as vossas casas. Quero agradecer a audiência de sempre. E como de praxe, sempre trazendo pessoas e pautas importantíssimas. Vou falar desse grande amigo que é um lutador de tanto tempo aqui da cidade de Santos. E isso acaba até se expandindo por todo o litoral aí, porque as pessoas vêm, aprendem, estão junto e acabam levando aí para Brasil afora. Vou fazer um release bem resumido da pessoa, pois ele é muito maior do que tudo isso. Mestre em Gerontologia pela PUC, São Paulo, pós-graduado em Geriatria, Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, professor do HCFM USP, São Paulo, especialização em Fisioterapia Gerontológica, professor FMU São Paulo, FEFISO Sorocaba, coordenou o Futuridade Plano Estadual do Idoso e implantou o programa em São Paulo Amigo do Idoso. Bem, nada mais de uma pessoa que eu tenho muito carinho, grandiosa nessa cidade, meu querido Paulo Henrique, mais conhecido como PH. Muito obrigado, PH, por você ter vindo nossos estúdios, o nosso programa, depois de tanta luta, né, e conversas e convite, você ter aceito. Eu quero agradecer em nome do programa Mãe Terra e do nosso nível de audiência que temos aqui no programa Mãe Terra e a todos os nossos telespectadores. Seja bem-vindo. Bom, Pai Marcelo, muito obrigado pela oportunidade, poder estar aqui, né? A gente sabe da importância desse seu programa, quanto atinge as casas na nossa região, né? E a gente só escuta comentários positivos e eu fico muito feliz e muito lisonjeado em poder ter essa oportunidade para a gente poder falar sobre o que é o mais importante hoje, que é a pessoa idosa. Bem, o PH é idealizador e coordenador de políticas para os idosos em Santos. Atualmente está como presidente do Conselho Municipal do Idoso aqui na cidade de Santos e é uma pessoa que tem feito um trabalho magnífico, né? A gente acompanha pelas redes sociais, porque muitas vezes não podemos estar perto, cada um trabalhando numa área, e essas pessoas que trabalham não têm tempo de estar muito fazendo união ou encontrando com os amigos, somente em momentos e oportunidades pertinentes sobre o assunto. Então, mas a gente acompanha pelas redes sociais o tanto que é trabalhoso, dificultoso e que o tempo tem que ser maior do que o necessário. Bem, o PH, qual é a sua formação? Fala um pouco da sua formação e o porquê de fazer políticas públicas para idoso. Como foi que tudo isso surgiu na sua vida? De formação de graduação, sou professor de Educação Física, né? Trabalho com idosos há 36 anos, né? Desde que eu me conheço por gente, eu faço essas ações voltadas para o idoso. Mas eu sempre fui muito precoce, assim, desde criança eu sempre me identifiquei com idoso. Tem gente que se identifica com criança, tem gente que se identifica com jovem, eu sempre me identifiquei com idoso. Sempre tive muito cuidado, sempre gostei muito, e eu comecei a trabalhar com os idosos num evento que teve da Prefeitura de Santos. Eu, na verdade, trabalhava com menores infratores na antiga Casa Pichote, que ainda existe a Casa Pichote. Eu fiz parte da primeira equipe lá, com o Maurício Zomigmani, que era o coordenador na época. Aliás, um abraço para o Maurício, que é um profissional assim que dispensa comentários também nessa área. E eu era guarda municipal, né? Eu entrei na prefeitura como guarda municipal com 19 Olha, que bacana, anos de idade. isso é interessante, né? Com 19 anos de idade. E fui para esse equipamento, né? Coloca lá o PH, grande, negão, né? Vai para lá, beleza. Segurança. Segurança, exatamente. E quando eu cheguei lá, eu me identifiquei muito com o trabalho com as crianças, né? E eu acabei dando aula, eu dava aula, levava a garotada para praia e tudo mais.
Passou um tempo, surge o equipamento, o Secom Vida Nova, que hoje é chamada de Vila Criativa Campo Grande, né? E na época o coordenador, que era o Marcelo Matias, estava surgindo, estava iniciando e me chamou: PH, você pode ir dar umas aulas lá para os idosos, vai ser um equipamento para idosos. E aquela fala, infelizmente, que era comum, mas as pessoas ainda fazem, e não é isso, é com o idoso. O idoso é que nem criança. Não é, gente. Criança é criança, idoso é idoso. Tá? São coisas totalmente diferentes. E eu também, por não ter conhecimento, assim, eu falei: não vou, não trabalho com idoso, trabalho com criança. Não, vai ser legal. Aí eu montei uma aula, assim, bem simples, né, achando que ia chegar lá e encontrar um monte de velhinho e velhinha na cadeira de balanço, né, que era aquela percepção que a gente tinha antigamente, né, uma pessoa de 60 anos, minha avó morreu por parte de mãe com 60 anos de idade, né, e ela era típica cadeira de balanço, fazia tricô, antigamente, crochê, com 50 anos já tinha essa pessoa como um idoso, né? Exatamente. E aí eu montei uma aula assim bem cuidadosa. Quando eu cheguei lá, foi no dia 8 de março de 1991, né? E aí tinham lá só mulheres lindas, maravilhosas, até porque é um grupo muito ativo. E eu falei: agora? Eu tive que mudar a aula na hora. Aí foi amor à primeira vista e nunca mais deixei. Eu acredito que na verdade, nasceu, né, ou brotou, ou então acordou. Eu acho que a palavra mais certa, acordou dentro de você, é a sua vocação. Exatamente. E aí princípio de vida, que é criança. E final de vida, que é o idoso. Exatamente. Linda, é poético até, né? E que é um privilégio, né? A gente fala o final de vida, que é idoso, mas é um privilégio de poucos, né? Sim. Porque, infelizmente, hoje também a gente sabe o número de jovens com toda essa mudança, essa questão da drogadição, que infelizmente está acometendo muitos jovens, essas drogas novas, enfim, né? Então, ser idoso é um privilégio de poucos. É um privilégio de poucos. As pessoas não entendem muito bem isso. E aí, dali eu comecei e nunca mais larguei. Aí eu fui buscar formação, né? Aí fiz a educação física, aí fiz a pós-graduação, né? Fui para a Unicamp, fui para a PUC e fui seguindo, né? E o trabalho crescendo, né? Até que a gente chega nessa questão das políticas públicas voltadas para o idoso, né? Eu sempre participei e, né, fui para São Paulo coordenar a política estadual do idoso, que era o programa Futuridade, a convite do então deputado Paulo Alexandre Barbosa, né? Ele que me levou para comandar quando ele assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Social. E aí ficamos lá trabalhando. Quando ele foi eleito prefeito, aí ele chegou para mim e falou assim: PH, eu preciso montar uma ação como a gente fez em São Paulo. E aí a gente trouxe, né, na verdade foi um resgate, porque o Conselho Municipal do Idoso já existia, eles já pediam há mais de 20 anos para que fosse criada uma coordenadoria do idoso no município, que não tinha. Então o prefeito que abraçou essa causa do idoso e criou a coordenadoria do idoso foi o Paulo Alexandre Barbosa, por intermédio do programa que eu apresentei para ele. E aí a gente trouxe e criou-se a coordenadoria de políticas de idoso. Que maravilha, né? Então, quer dizer, nasce em São Paulo, basicamente, né? Assim, a questão mais profunda, né? Do tema, da pauta. E aí vocês retornam, né? Você e o Paulo, e implanta aqui de uma forma mais legitimada e mais bem coordenada, seria isso? Na verdade, o plano, o Futuridade, era um programa que tinha no governo do estado, né? E aí, esse período que eu coordenei o Futuridade, eu visitei quase 100 municípios, levando projetos para que a gente implantasse no município políticas voltadas ao idoso, né? E aí foi assim, eu fiquei 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, eu visitei 100 municípios. Era uma loucura, subindo e descia. Assim, jeito Paulo Alexandre de trabalhar, né? Uma maratona. Sabe que o Paulo Alexandre é essa coisa, né? Essa maratona, que você falou perfeitamente. E aí, quando ele foi eleito prefeito, ele falou: PH, a gente precisa fazer o
que a gente fez lá em São Paulo, né? Que a gente Desenvolveu. construiu. E aí, em São Paulo, criou-se o São Paulo Amigo do Idoso, que hoje existe até hoje, que é o São Paulo Amigo do Idoso, que saiu da Secretaria de Desenvolvimento Social junto com o Alexandre Kalash, que é uma referência, né, a nível foi da Organização Mundial de Saúde e tudo mais, brasileiro, né, e o Cacá Mota, que era o Paulo Alexandre, era o secretário, e o Cacá Mota, Carlos Mota, querido Carlos Mota. Ah, e uma era sumidade de pessoa. Exatamente. O Carlos Mota era o responsável da atenção. E eu trabalhava com a questão da pessoa idosa. E a gente trouxe para Santos e aí surge a coordenadoria. Que maravilha. PH, fala um pouco pra gente, para os nossos telespectadores, sobre o que é idadismo e etarismo. Explica um pouco aí pro pessoal, porque às vezes tem uns nomes que vêm surgindo de uma forma que não é tão pública, tão conhecida, e muitas vezes as pessoas querem entender, mas não conseguem. Então vamos lá, gente. Idadismo e etarismo. É o preconceito contra a idade. Simples assim. Né? Então, quando você tem um preconceito com relação à idade da pessoa, a gente fala idadismo e etarismo. Então, aquelas brincadeiras, né, que se faz, tá com problema de memória, isso é data, como é que é? Data de nascimento alterada. É uma brincadeira, mas não deixa de ser um idadismo. Por que que ficou muito forte, né, essa nomenclatura? Ela já é uma nomenclatura antiga, mas durante a pandemia, né, criou-se o preconceito contra o idoso. Né? Então, por isso que a gente fala, e ficou muito forte. Por quê? Quando surge a pandemia com a questão do Covid, não sei se vocês lembram, que tudo virou motivo de chacota. Então aparecia na internet idosos sendo presos dentro de casa, idosos fugindo, e as pessoas achavam isso engraçado. E a população idosa, ela foi muito sacrificada, porque lá atrás muita gente dizia que os idosos eles tinham que ficar presos dentro de casa porque eles poderiam estar transmitindo a doença, porque era um grupo mais vulnerável. E em função disso eles poderiam transmitir a doença. Então criou-se muitas falas, né, negativas com relação a isso. E aí, dando responsabilidade dando neles, responsabilidade ao idoso. E aí o nome idadismo e etarismo foi muito comentado. E significa simplesmente isso, preconceito contra a idade. Bem, a gente vai fazer umas perguntas maravilhosas, mas voltamos já depois dos nossos comerciais. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Saúde é o nosso maior patrimônio. A nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais, de quem amamos e de toda a nossa família. Não dá para cuidar sozinho. Você precisa da retaguarda de um bom plano de saúde. Com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias em toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. TV é uma plataforma de TV streaming interativa que combina o melhor da TV e do streaming, agregando mais de 140 canais, disponível em mais de 197 países. A Soul TV está disponível para Smart TVs Samsung e LG e smartphones Android e iOS. Além de assistir no conforto de sua casa, você pode assistir de onde estiver. Soul TV, o controle está em suas mãos. Estamos de volta aqui outra vez com o programa Mãe Terra, pelos estúdios da TV Com Santos, conversando um papo maravilhoso com o presidente do Conselho de Idoso, meu querido amigo, mais conhecido como PH, Paulo Henrique, com, nossa, infinitos assuntos
e muito pertinentes à atualidade, à vida do dia a dia do idoso de hoje. Bem, qual o papel do Conselho Municipal do Idoso? E nos explique um pouco do Conselho, o que é esse Conselho, como ele é formado, quais são as ações afirmativas das políticas públicas que é feita através do Conselho e a formação dele. Conte para os nossos telespectadores um pouquinho disso, até para poder se interessarem, ir lá, conhecer, assistir, porque eu digo para as pessoas sempre, para estar dentro dos conselhos não precisa ser um conselheiro, basta ser, né, um cidadão. É verdade. Bom, o Conselho Municipal de Idoso, ele se reúne sempre a segunda terça-feira do mês. Então você que quer fazer uma discussão, entender sobre políticas públicas voltadas à pessoa idosa, é só ir lá na nossa reunião, tá? Ela acontece ali no prédio da Dom Pedro II, em frente à prefeitura, aquele prédio de esquina, né? Onde tem lá um auditório maravilhoso, e a gente faz a nossa AGO, né? Lá, que na verdade é a Assembleia Geral Ordinária, sempre a segunda terça-feira do mês, às 9h30 da manhã. O Conselho Municipal de Idoso ele é tripartite, né? Então ele é composto pela sociedade civil organizada, pelo poder público e a pessoa idosa, tá? Então são essas três referências que a gente tem. Ele é tripartite. Hoje compõe-se, né, são 13 cadeiras, né, de cada segmento, né, que a gente tem. A gente inclusive mudou a resolução normativa agora, de novo fazendo uma nova reorganização e composição das cadeiras. Então a gente tem todos esses representantes que estão ali fazendo essa discussão. E qual é a importância do Conselho Municipal de Idoso? O Conselho Municipal de Idoso, assim como todos os conselhos, eles fazem o quê? É nosso papel fazer o controle social, né? Então a gente tem essa conversa com os governos, com a sociedade civil. Ao contrário do que as pessoas pensam, o Conselho ele não é da prefeitura. A prefeitura, o poder público, ele é um parceiro junto com o Conselho, e ele faz a fiscalização, o controle social, inclusive das próprias ações do poder público. Então, por isso que ele é composto por 3 segmentos. E ali a gente encaminha as políticas, conversa com a Câmara de Vereadores, conversa com o poder público, com a prefeitura, né? Às vezes os secretários vão ao Conselho de Idoso para conversar com os conselheiros, para dar informações em algumas solicitações que a gente faz. Então esse é o papel principal dele. Além de ele fazer a fiscalização junto às entidades, tá? O que são as entidades? Os órgãos que têm o CNPJ. Tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu quero fazer uma denúncia que eu tenho um idoso que está sendo vítima de violência no meu prédio. Isso não é Conselho de Idoso. Vítima de violência você faz na Delegacia do Idoso, que Santos tem uma Delegacia do Idoso com a doutora Lerner, que é maravilhosa. Aliás, quero mandar um grande abraço para ela e para toda a equipe, né, da Delegacia do Idoso, que são extremamente comprometidos, né, com a causa e o trabalho. Então, quando você precisa fazer alguma denúncia, né, de maus tratos ao idoso, que você sabe que existe ali, você faz essa denúncia na Delegacia do Idoso. Quando é referente à instituição de longa permanência de idosos, né, as ILPIs, ou os antigos chamados Casa de Repouso, tá? Aí sim você faz a denúncia pro Conselho de Idoso, porque a gente faz a fiscalização juntamente com se no caso, quando for necessário, com a Delegacia de Idoso e também com a Vigilância Sanitária. Então são órgãos que a gente trabalha em conjunto, a gente forma essa rede para ter um melhor atendimento à pessoa idosa. Santos, 33% da população é idoso,
né? E a gente tem várias ILPIs, e também é importante vocês falarem, quando vocês perceberem ou desconfiarem que tem uma casa que você percebeu ali que não tem placa, tem muita movimentação de idoso entrando e saindo, gente chegando, tá? E você percebe que não tem placa, não tem nada, pode ser uma casa de repouso, uma ILPI clandestina, e isso é muito importante você denunciar pra gente. Que maravilha, olha que riqueza. E assim, eu digo que o Mãe Terra ele traz sempre grandes informações, porque muitas vezes o cidadão, né, ou os munícipes, eles têm órgãos, né, e espaços públicos, ou braços, né, desses espaços, que eu digo que os conselhos sempre é um braço do governo, né, e é um interlocutor entre sociedade civil e poder público. E que é de grande valorização e importância, porque você leva, né, essas políticas públicas, essas informações, e que muitas vezes as pessoas confundem, acham que tudo é uma obrigação do governo, tudo é uma obrigação daquele órgão, daquele conselho, ou seja, de qualquer tipo de setor, e que muitas vezes não é aquele setor, e acha que é mal entendido, ou então acha que foi mal atendido, não foi, a solicitação não foi contemplada, mas não é isso. É a questão de que você não está no lugar certo para aquela demanda, para aquele problema. A gente fala sobre essas vertentes e que ao mesmo tempo tornam-se parcerias, né, de órgãos importantes para estar designando aquele problema ou aquela demanda. PH, Santos é uma cidade do idoso, né? Já é considerado um rótulo da cidade do idoso. Diga pra gente os programas que Santos promove nos governos, em termos dessas políticas públicas para idoso, preencher o dia a dia, porque a maioria dos idosos, eles são aposentados, acabam entrando muitas vezes em depressão por ficar em casa, não ter o que fazer, ou não ter a informação de lugares que já fazem uma série de projetos bacanas em termos de cultura e sucessivamente. Nós temos em Santos várias ações voltadas para a pessoa idosa, né? Como eu falei, com a criação da Coordenadoria do Idoso, né, Coordenadoria de Política da Pessoa Idosa, lá no início do governo Paulo Alexandre, isso fortaleceu muito a rede de ações voltadas para a pessoa idosa, né? Eu permaneci na Coordenadoria do Idoso, né, até 2018, né, e a gente fez várias ações e sempre em parceria, né, com as outras secretarias. Dali surge a cartilha Vida Plena, que era uma cartilha que contém todos os serviços voltados para idoso no município, com telefone e tudo mais. Que agora ela está sendo revisada, inclusive a gente, enquanto Conselho de Idoso, tem conversado com as secretarias, né? As secretarias estão mandando, né, as novas ações, né, porque cresceu muito. Hoje, quem está à frente da Coordenadoria de Política da Pessoa Idosa é a psicóloga Rosana Gomes, né, que é uma pessoa extremamente comprometida, responsável lá atrás, né? Como eu te falei, a gente tem uma caminhada de mais de 30 anos com idoso, né? E a Rosana Gomes é uma pessoa que esteve, né, enquanto profissional, que teve alguns projetos importantes, como o Vovô Sabe Tudo, na implantação, que está aí até hoje, que não é um projeto novo, a Condomínio de Idoso, enfim, fica até um convite aqui, que acho que é interessante você trazê-la, porque a Rosana, ela tem aí uma ação... Mãe Terra está aberto aqui para todas as pessoas que queiram, né, dar um alô pra gente, liga aqui para nossa produção, TV Com, pode falar com a Gisele, com o Reale, eles podem estar botando nas pautas você vai gostar bastante também, porque tem esse papel, a Coordenadoria de Políticas da Pessoa Idosa tem esse papel importante, que está ligado a Ser Mulher, que é a Secretaria da Mulher, que a secretária é a nossa vice-prefeita, Renata Bravo, né? Que também, né, vem fazendo um trabalho que dispensa comentários, né, em termos de políticas públicas e tudo mais, aí junto com o prefeito Rogério Santos. Então a gente tem realmente várias ações. Hoje cada secretaria tem uma ação específica voltada para o idoso, mas que estão tudo integrado. Por exemplo, nós lá na Secretaria de Cultura, a gente tem vários programas, tem inclusive o Fábrica da Longevidade, que são atividades voltadas
para o idoso na área de cultura. Então você tem dança de salão, você tem danças ciganas com a nossa querida professora Dandara. Mary Dandara, beijo, parceira. Mary Dandara, uma fera. Você tem dança do ventre, você tem yoga, tai chi chuan, a parte de música, né? Piano, violoncelo, então tem várias, a fotografia sênior, então tem várias ações dentro da Secretaria de Cultura voltadas só para os idosos. Hoje a gente atende inclusive as vilas criativas do idoso, e são mais de 2.500 idosos participando das nossas atividades. Bem, Santos então está mostrando aí que tem uma grande importância o idoso para ele. Temos tudo isso gratuitamente, basta se informar. Bem, e por que telefone, por onde as pessoas podem saber de tudo isso e para participar? Participar do Conselho do Idoso? Não, desses programas que Santos tem. Então, o que é ideal, a gente acessa, né? Você pode acessar o portal da Prefeitura de Santos, né? E lá você vai ter que é o www.santos.sp.gov.br. Lá vai entrar no portal, e no portal mesmo aí tem os vários acessos, tem as várias informações. Quando você quer saber algo sobre a cultura, você acessa no portal Cultura. Se é na Secretaria de Esportes, acho que esse é o melhor caminho, porque como são vários telefones, né, de várias ações, eu acho que o ideal é você acessar o portal da Prefeitura de Santos. Bem, gente, com tantas informações, eu estou com tantas perguntas, mas infelizmente nosso programa é tão curto, mas é de uma grandeza espetacular. Quero fazer já aqui, na presença dele, sua presença de volta aqui, que é preciso. Então eu quero que você volte no próximo programa. Vamos fazer 2 programas, porque tem perguntas maravilhosas. Suas considerações? Olha, você que tem um idoso em casa, sempre olhe com um olhar com muito cuidado, tá? Lembre-se sempre, o jovem de hoje é o idoso de amanhã. Então, quando você pensa em praticar idadismo, não esqueça que você vai envelhecer, e é um privilégio de poucos. Muito obrigado, PH, obrigado, nossos telespectadores. Quero aqui agradecer também ao nosso querido parceiro, né, o Felipe, né, da Floricultura Gardênia, a nossa produção maravilhosa na pessoa da Gisele, né, o Augusto Capô de Casa, um grande abraço, um guerreiro, um cara que abraça todas as causas do modo geral. E quero também agradecer minha equipe, sempre maravilhosa, Rogério, Felipe e todos lá do projeto Obalafim, do Ilê, os meus calçados, do meu querido João, da Onira. Um forte abraço, até o próximo programa. Axé. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye funjina lako weli